Bom dia, turma. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de filosofia e também vamos continuar refletindo a respeito da liberdade. Hoje, voltada para a liberdade de pensamento e expressão. É o nosso tema da aula de hoje. Então, sou a professora Camila, professora de filosofia, vocês já sabem. E para acompanhar a aula de hoje, eu peço para vocês abrirem o livro de vocês na página 11 e 12. Então, liberdades, em plural, de pensamento e expressão. Em todo o mundo, diversos países adotam a democracia, regime político que defende liberdades individuais, como a de pensar por si mesmo e a de expressar pacificamente ou publicar as próprias crenças, ideias e opiniões. Porém, a realização desse direito previsto em declarações, constituições e outros documentos, é um desafio mundial, pois nem todas as nações têm governos democráticos. Então, nós vivemos em um país democrático, nós temos a liberdade de falar, de agir, a liberdade de ir e vir, mas nem todos os países e também nem todas as épocas isso foi uma realidade. Então, a gente precisa entender que existem lugares em que essa liberdade de expressão, essa liberdade de pensamento, ela é retirada, ela é proibida para as pessoas que moram nesse local. Então, no nosso país, vivemos ainda em uma democracia, a gente pode exercer essa liberdade de pensamento e de expressão, mas nem em todos os lugares isso ocorre da mesma forma. Então, além disso, mesmo naquelas nações que afirmam o direito às liberdades de pensamento e expressão, ainda encontramos o preconceito, a intolerância, a discriminação e até a censura ou a perseguição de pessoas por suas ideias. Então, como o próprio texto diz, apesar de, na maioria dos países, na maioria dos lugares que conhecemos, exista essa liberdade de pensamento e de expressão, muitas pessoas elas não respeitam a liberdade do outro. Então, muitas vezes elas atacam o próximo, uma outra pessoa, por ter opiniões diferentes da sua. Então, muitas vezes ela se torna uma pessoa, exerce aí esse preconceito, essa intolerância, a discriminação e até mesmo a censura e a perseguição a outras pessoas por ter opiniões e ideias diferentes das delas. Então, acredito que vocês já tenham visto de alguma forma, alguma reportagem, alguma notícia falando a respeito de atos preconceituosos, de intolerância religiosa, uma discriminação pela cor da pele, ou até mesmo perseguição a outras pessoas por terem orientações diferentes das nossas. Então, essas pessoas elas não têm consciência de que todo e qualquer indivíduo tem por lei essa liberdade de pensamento e expressão, essa liberdade de agir. Então, desde que isso não fira a liberdade do outro, a, a, a opinião do outro, a ideia do outro. Então, nós temos esse direito por lei, garantido por lei, mas infelizmente existem pessoas que não respeitam. Deveriam, mas infelizmente não respeitam. Então, são situações que se repetem nos mais diversos espaços sociais, promovidas por autoridades ou mesmo por indivíduos que, na convivência com os outros, os desrespeitam por terem ideias, crenças e pensamentos diferentes dos deles. Então, isso não é justificável, não existe uma justificativa para que uma pessoa, apenas por
pensar diferente de mim, eu tome iniciativas, ações que desrespeitem o outro, que fira a liberdade do outro, que discrimine o outro. Então, isso não é uma conduta aceitável em um país livre, democrático, em que nós temos os nossos direitos, a nossa liberdade. Até mesmo não é uma conduta aceitável em qualquer outro país, mesmo que esse país não tenha essa liberdade, seja um governo, enfim, autoritário, mas isso não é uma conduta aceitável como ser humano. Então, a gente não pode, de nenhuma forma, aceitar esse tipo de conduta e muito menos exercer esse tipo de conduta com o próximo, com o outro. É algo inaceitável. Então, por outro lado, em nome da liberdade de pensar e se expressar, ocorrem absurdos tais como o sensacionalismo, a invasão de privacidade, a calúnia, a difamação, ofensas, discurso de ódio e manipulação de informações em nome de interesses. Então, aí seria um outro lado dessa liberdade de pensamento e expressão. Se, por um lado, existem lugares em que privam as pessoas dessa liberdade, também vai existir aí situações em que essas pessoas abusam do direito da liberdade de se expressar e acabam ferindo outras pessoas de forma caluniosa, de forma ofensiva, tudo por meio de um interesse, um intuito, enfim, que não é justificável também. Então, acabam por promover notícias, compartilhamentos sensacionalistas, principalmente esses sites tidos como sites de fofoca, acabam por invadir a privacidade do outro, e a gente sabe que esse tipo de conduta também não é aceitável, principalmente quando se utiliza a liberdade de expressão e de pensamento como justificativa para agir dessa forma. Então, a gente pode perceber que existem aí dois lados da moeda. Um lado aí em que as pessoas elas são privadas de terem essa liberdade, mas ao mesmo tempo também existe um excesso em que as pessoas justificam os seus atos, sejam eles de invasão de privacidade, de conduta, em nome dessa liberdade, por acharem que esse direito que eles têm de liberdade pode justificar esse aumento, essa passagem aí, de ultrapassar, na verdade, esse limite da liberdade do outro. Então, isso também não é uma conduta justificável. Saber medir, a gente precisa ter a liberdade de se expressar, de pensar, de conseguir falar aquilo que pensa, mas também a gente precisa ter cuidado e saber que tudo isso tem um limite e que a gente não pode utilizar esse direito como justificativa para ultrapassar esse limite. Então, eu quero que vocês pensem um pouco a respeito dessa liberdade de pensamento e de expressão como uma forma de introduzir aqui aos nossos filósofos que também buscaram entender um pouco a respeito da liberdade dentro do seu contexto durante o período em que viveram. Então, antes, nós vamos estudar um pouco a respeito do contexto em que esses dois filósofos estavam inseridos, que está na página 12 de vocês, que é o filósofo Jean-Jacques Rousseau e o filósofo Voltaire. Então, nós vamos estudar um pouco a respeito do pensamento deles, a respeito da liberdade, mas antes nós vamos entender o contexto em que esses dois filósofos eles estavam inseridos, que é o iluminismo. Então, entre os séculos 17 e 18, desenvolveu-se na Europa um importante movimento intelectual e social que ficou conhecido como iluminismo, principalmente na França. Então, esses dois filósofos, eles, se eu não estou enganado, eles são franceses, e esse movimento iluminista
está voltada aí para esses movimentos que surgiram principalmente na França. Então, um importante movimento intelectual e social ficou conhecido como o Iluminismo. Os pensadores iluministas acreditavam muito nos potenciais da racionalidade humana e também na possibilidade de progresso dos indivíduos e das sociedades. Além disso, eles defendiam ardentemente a liberdade. Então, é um período que ficou conhecido como valorizava a racionalidade, a razão para explicar as suas questões e também defendiam ardentemente essa liberdade. Então, na França, destacaram-se inúmeros representantes desse iluminismo, do iluminismo. Entre eles, citamos aí os filósofos Jean-Jacques Rousseau e o Voltaire, que viveram no século XVIII. Então, o contexto que eu coloquei, né, para vocês do iluminismo, para vocês entenderem um pouco a respeito do que estava acontecendo durante essa vida, né, durante esse período aí em que viveu esses dois filósofos e por que eles desenvolveram esses pensamentos a respeito da liberdade. Então, um grupo de pensadores começou a se mobilizar em torno da defesa de ideias que pautavam a renovação de práticas e instituições vigentes em toda a Europa, levantando questões filosóficas que pensavam a condição e a felicidade do homem. O movimento iluminista atacou sistematicamente tudo aquilo que era considerado contrário à busca da felicidade, da justiça, da liberdade e da igualdade. Então, esse período em que estava ocorrendo essa mobilização do iluminismo, esse movimento iluminista, era um período em que foi marcado por reis absolutistas, um poder monárquico muito forte, então, e muitas vezes privavam as pessoas dessa liberdade. Então, daí surgiu essa vontade, essa necessidade de reivindicar por essa liberdade. Então, o pensamento iluminista elege a razão como o grande instrumento de reflexão capaz de melhorar e empreender instituições mais justas e funcionais. No entanto, se o homem não tem a sua liberdade assegurada, a razão acaba sendo tolhida por entraves como o da crença religiosa ou pela imposição de governos que oprimem o indivíduo. Então, a racionalização dos hábitos era uma das grandes ideias defendidas pelo iluminismo. Então, são alguns pontos principais que marcam esse movimento iluminista em que esses dois filósofos eles estão inseridos para vocês entenderem. Então, o lema desse movimento iluminista era liberdade, igualdade e fraternidade. Então, era o lema principal desse movimento e tinha como característica o racionalismo, que eu falei para vocês, que é quando a razão ela surge no iluminismo como uma propriedade humana, o cientificismo, com o iluminismo a ciência ela é contraposta à religião, sendo considerada a forma mais confiável e verdadeira de conhecimento, o progresso, e por meio da razão e da ciência, a humanidade seria capaz de se aprimorar e alcançar cada vez mais um estado aperfeiçoado. Então, essas eram as principais características do movimento feminista, do movimento iluminista, tá? Então, aqui são outras características que eu coloquei para vocês, a sociedade regida pela razão e pela ciência, a sociedade laica, o fim do absolutismo monárquico, os governos democráticos, a liberdade comercial, política e de consciência, direitos naturais, propriedade, igualdade jurídica e liberdade. Então, essas foram algumas características também desse movimento iluminista, tão importante para o movimento da razão, envolvendo a razão. Então, um desses filósofos que nós vimos, né, é o Rousseau. Ele tem essa frase aí que vocês podem também ver no livro de vocês, na página 12,
em que ele coloca: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. Então, para o Rousseau, o homem ele já nasce com uma liberdade natural ou um estado de natureza em que ele coloca. Então, essa liberdade natural, segundo Rousseau, é uma liberdade em que nós agimos por meio do instinto. Então, todas as nossas ações, elas são voltadas a partir de um instinto de sobrevivência. Então, nós fazemos aquilo que queremos, buscamos, agimos da forma em que nós achamos corretas. Então, é uma liberdade natural, uma primeira liberdade em que nós, seres humanos, nós desfrutamos. Mas também vai existir uma segunda forma de liberdade para Rousseau, que seria essa liberdade civil. Então, para Rousseau, existe aí um momento de transição de uma liberdade para outra, é quando o homem ele se reconhece que ele está inserido em uma sociedade com outras pessoas e reconhece outras pessoas, outras necessidades, outros desejos, então ele precisa se adequar a essa situação. Então, essa liberdade civil vai ser uma liberdade como é que eu posso explicar para vocês? Vai limitar, de alguma forma, essa liberdade natural em que o ser humano ele tinha antes de estar inserido nessa sociedade. Então, vai ser aí dois tipos de liberdade em que o Rousseau ele coloca para a gente. Então, ele passa de um momento totalmente livre para um momento de transição, para uma liberdade civil, como eu falei para vocês. Então, durante essa transição, vai haver aí conflitos, desejos, vontades, porque, como eu falei, a gente está partilhando de uma sociedade em que existe também outras pessoas com outros desejos, outras necessidades. Então, uma liberdade civil é preciso e vai, de alguma forma, limitar a sua ação, por um bom motivo, como uma forma de garantir os seus bens por meio de um acordo em que Rousseau vai chamar de contrato social. Então, esse contrato social, na verdade, não seria algo elaborado por meio da justiça, não. É um contrato em que as pessoas elas deveriam seguir para que houvesse paz e harmonia dentro da sociedade. Então, a partir desse contrato social, as pessoas deveriam respeitar a sua liberdade, respeitar as suas propriedades, assim como o outro também, assim como você também deveria respeitar as propriedades do outro. Então, a forma de tentar harmonizar a sociedade. E também vai existir, deixa eu ver se eu esqueci para falar para vocês alguma coisa. Então, é como uma lei que permite que voltemos ao estado de natureza onde tínhamos essa liberdade natural. Então, esse contrato social permite que, de alguma forma, a gente consiga exercer essa liberdade, mas de uma forma um pouco limitada. Limitada, mas com o intuito de garantir que ninguém vai invadir a sua liberdade nem do outro. Então, é uma forma de organização da sociedade. E também o Voltaire. O Voltaire tem essa frase aí que foi, na verdade, atribuída a ele, não é uma frase escrita por ele, não foi ele que criou essa frase, mas atribuíram a ele devido ao significado do seu pensamento. Então, posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Então, assim como o Rousseau, o Voltaire também foi um filósofo do período iluminista, também defendeu arduamente a liberdade, porque ele também estava inserido nesse contexto social de reis absolutistas, da falta
de liberdade do ser humano, então ele vai defender aí arduamente essa liberdade. Então ele vai se opor na verdade ele vai criar aí, ele vai elaborar essas críticas ao clero e à intolerância, a igualdade jurídica, ele também vai buscar essa igualdade jurídica, onde ele coloca que todas as pessoas elas deveriam ser julgadas da mesma forma, mesmo que eu possuísse muito outros bens a mais do que uma outra pessoa, eu, assim como qualquer ser humano, qualquer indivíduo deveria ser julgado, pelo menos juridicamente, da forma igual. Então, ele busca aí a igualdade jurídica para todas as pessoas. Essa crítica que ele vai fazer a um pensamento religioso, aos dogmas da igreja e também aos reis absolutistas que privavam as pessoas de uma liberdade. Então, e também, e principalmente, ele lutou em busca de uma liberdade de expressão. A liberdade de qualquer indivíduo possa falar, se expressar da forma em que ele acha correta. Então, deixa eu procurar aqui, em que ele coloca. Mas é isso mesmo. Então, é uma forma que todas as pessoas deveriam ter essa liberdade de se expressar da forma em que queriam. E não existisse qualquer instituição, qualquer lei, enfim, qualquer elemento em que pudesse proibir as pessoas de se expressarem. Então, ele coloca que a liberdade de expressão é um valor inegociável. Não existe negociação possível que possa existir em relação a essa liberdade de expressão. Então, é algo inegociável, ou seja, não há a possibilidade de negociação que tentasse, de alguma forma, a pessoa, que proibisse, na verdade, de alguma forma, a pessoa de se expressar publicamente o que pensa. Então, todas as suas concepções, sem que houvesse nenhum tipo de punição. Então, a gente precisa ter cuidado um pouco a respeito desse pensamento de Voltaire, não é? Porque a gente sabe que hoje em dia nós temos leis em que garantem essa liberdade, assim como ele buscava, mas com respeito, com limites. Então, ele colocava que qualquer pessoa deveria ter essa liberdade de se expressar da forma em que quisesse, falar publicamente tudo aquilo que quisesse, as suas percepções, sem sofrer nenhum tipo de punição. Mas, hoje em dia, a gente sabe que existem as leis em que podem controlar essa liberdade, não controlar, não é a palavra certa, mas para que não passe do limite e que a gente não use essa liberdade de expressão como justificativa para ultrapassá-la. Então, na página 13 de vocês, vai existir aí 2 artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que surgiu a partir desse movimento iluminista. Então, vocês podem acompanhar comigo aí na Ética e Cidadania. Então, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão é um documento de inspiração iluminista. Foi aprovado na França, no dia 26 de agosto de 1789, contendo 17 artigos. 2 deles instituíam as liberdades de pensamento e expressão. Então, vejam abaixo aí quais eram esses artigos, que é o artigo 10, onde ele coloca: ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, contanto que a manifestação delas não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Então, como vocês podem ver, ele coloca essa autonomia, essa liberdade das pessoas se expressarem, inclusive opiniões religiosas, desde que não perturbassem a ordem pública. Então, existe um certo limite.
E o artigo 11, onde ele coloca a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões, é um dos mais preciosos direitos do homem. Do homem, em geral, a gente sabe que, na verdade, se refere a todos os seres, né? Todos os seres humanos, não só ao homem. Então, todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei. Então, foi isso que eu falei para vocês. A gente precisa saber medir as nossas palavras, aquilo que nós expressamos. Porque, mesmo que a gente tenha esse direito de falar tudo o que a gente pensa, se expressar, mas, todavia, a gente precisa a gente pode e deve responder pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. E isso já vem desde 1789. Então, por hoje a aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o pensamento desses dois grandes filósofos iluministas e também um pouco a respeito do contexto iluminista. Qualquer dúvida, vocês me perguntem no chat e até a próxima aula. Até mais.